Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que joia poder estar aqui de volta. A gente continua nossa 8ª temporada, Mateus capítulo 1, parte 3, episódio de número 577. A gente vai fazer o livro de Mateus capítulo por capítulo e eu conto com a sua presença, com a sua audiência, com a sua paciência para a gente juntinho debruçar-se sobre o texto bíblico para aprender toda a teologia bíblica, teologia, história, geografia, tudo. Arqueologia, história, geografia, tudo aquilo que a gente pode extrair do texto bíblico. Eu estou aqui para colaborar com você, com mais de 25 anos aí de aprendizado, de ensino, do estudo bíblico. Você encontra esse podcast no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, na Castbox, tantos outros distribuidores aí. A gente já fez livro de Gênesis, Levítico e Números, os evangelhos de Lucas, Marcos, João, e agora estamos no evangelho de Mateus. Você encontra todos esses episódios de forma gratuita, um toque aí no seu celular, e isso é fantástico. A palavra de Deus, não me canso de repetir, tem um poder de transformar a vida, percepção, coração, atitude, comportamento, e o melhor de tudo, te levar ao prêmio maior, que é a vida eterna. Isso, sim, é possível. Hoje a gente vai falar bastante de José. Nos episódios anteriores nós falamos um pouquinho da genealogia de Jesus, falamos das mulheres na sua genealogia, falamos muita coisa legal, e hoje a gente vai falar um pouquinho de José, esse homem excepcional que foi escolhido para fazer parte ali desse projeto divino. Não é José do Egito não, José, pai de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, te convido a ler, depois vem pra cá, convida mais gente e vamos. Essa comunidade cresce diariamente aí, 16 países, 5 continentes, nós temos ouvintes do podcast Entendes o que estás lendo. Então, depois da gente apresentar a genealogia de Jesus, o evangelista ele passa a fornecer detalhes importantes da história, de sua geração e do nascimento. José era um homem justo. A Bíblia nos afirma isso. Esse é o caráter reivindicado por Mateus, numa época em que, se não fosse um fato, poderia ter sido contestado, pois José ele era bem conhecido ali. Então é particularmente bem sustentado pela sua conduta para com Maria, nas difíceis circunstâncias detalhadas no texto. Ele poderia tê-la processado por adultério. Como homem justo, José não poderia ser culpado de falsidade. Isso deve ser válido em condições normais, mas especialmente nesse caso, meus ouvintes, onde o assunto do testemunho é importante, envolvendo questões eternas. Veja que não há menção aqui da mensagem de Gabriel a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. E a omissão ela vai sugerir que o desígnio de Mateus, a sua intenção ao escrever aqui, era destacar a evidência de José. No entanto, pode-se razoavelmente presumir que Maria comunicou essas coisas a José. Ela não fez segredo deles. Não faltavam boas razões pelas quais ele pudesse estar inclinado a ouvir essa história maravilhosa. Ele tinha conhecimento suficiente da conduta de Maria para tê-lo disposto a dar crédito ao testemunho dela. Mas as circunstâncias não têm precedentes. E ele não está satisfeito, ele está incomodado. Ele tinha o testemunho de Isabel, que foi importante quando considerado em conexão com a visão de Zacarias.
o notável evento do nascimento do Batista e a profecia de Zacarias. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Assim como Maria sofreu com Cristo e por causa dele, nós também sofreremos se Cristo for formado em nós. Como casado com Maria, ele estava na melhor posição para conhecer o seu testemunho. Ele estava, portanto, na melhor posição para ser convencido pelas evidências complementares fornecidas na visão que lhe foi concedida. O seu testemunho é muito válido, pela importância de todo o assunto aqui. Tudo é estupendo, é maravilhoso, é espetacular. A encarnação da divindade na natureza humana, o Emmanuel, Deus conosco, é o evento marcante aqui. Tal evento deve ser de extrema importância para toda a humanidade. Nisso, todos os participantes de carne e sangue devem ter o mais profundo interesse. Essa é uma notícia maravilhosa para os pecadores como nós. Não só a encarnação de Jeová foi necessária para a redenção, mas a fé em Jesus é necessária para a salvação. O próprio nome de Jesus associa Jeová e salvação. Um anjo, ele apareceu a José, ele apareceu para ele em um sonho. Não é um sonho comum, mas divino, uma revelação de Deus. Esses sonhos, eles traziam consigo evidências convincentes. Caso contrário, eles não poderiam servir ao seu propósito. A evidência, ela foi convincente para José, e isso lhe assegurou a inocência de Maria e certificou a veracidade de sua maravilhosa história. O conjunto todo foi confirmado pela correspondência dos tempos proféticos, que já despertavam expectativa geral. A sequência da história vai provar para a gente que José não foi enganado. Ele tinha o sinal de que Maria deveria dar à luz um filho. Somente Deus certamente poderia prever isso. Esse filho deveria apoiar o caráter de um divino salvador dos pecadores. Quem senão Deus poderia ter previsto que essa criança algum dia afirmaria ser tal salvador? E muito menos que se comportaria milagrosamente, de forma consistente, com aquela reivindicação mais difícil e elevada. O milagre da Virgem Mãe foi um assunto proeminente nas antigas profecias. Amanheceu na primeira promessa, Gênesis 3,15, que a semente da mulher, isso sem o homem, o resultado, portanto, de uma virgem deveria ferir a cabeça da serpente. É explicitamente estabelecido por Isaías 7,14 também, na passagem que é citada no texto. E aqui nós notamos um artigo definido, que não uma virgem, mas a virgem conceberá, o que diz Isaías. Uma única ocorrência desse tipo ocorreria. Outra circunstância notável é que, de acordo com Isaías, a casa de Davi não seria muito justa até que essa maravilha fosse realizada. O sinal foi dado expressamente para tranquilizar aquela casa, agora temendo a extinção. Mas com exceção de Jesus, a família de Davi e sua descendência agora é difícil de rastrear. Certamente isso deveria convencer os judeus de que Jesus é o Cristo ungido, Messias, o enviado de Deus. A certeza da nossa fé é estabelecida por muitas provas infalíveis. A mão de Deus, ela é evidente na história, meus queridos. Sabiamente ordenado foi a união de Maria com José, não apenas para dar valor ao seu testemunho, mas também para proteger a reputação da Virgem e para proporcionar a ela e ao seu filho uma tutela terrena necessária. É também uma circunstância significativa que Jesus recebeu o seu nome no momento de sua circuncisão. Dar o nome nessa época era o costume comum. Lucas capítulo 1, 59 e 60. Mas nesse caso o nome de Jesus foi dado mais apropriadamente quando aquele sangue foi derramado pela remissão pela primeira vez, sem o qual não há remissão dos pecados. O sinal da circuncisão
teve seu cumprimento perfeito no derramamento do sangue da aliança na cruz. Esse nome, com essa razão, é uma revelação abençoada. O pecado, ele carrega o seu próprio castigo, consequências. A remoção do pecado é a remissão da punição. A misericórdia infinita, ela só pode salvar os pecadores do castigo, salvando-os do pecado. Jesus encarna novamente em cada espírito regenerado. A reconciliação do humano com o divino foi efetuada pela primeira vez na pessoa de Cristo. À medida que Cristo é formado em nós, tornamo-nos reconciliados com Deus. Cristo cresce em nós à medida que crescemos nele. A vida de fé é uma vida de milagres. O cristianismo, ele começa com um milagre. É um milagre tão estupendo e tão único que a sua recepção resolve toda a questão da possibilidade do milagre. Aquele que pode acreditar que Deus se fez sombra, a nossa compreensão, na semelhança de um homem, aquele que pode reconhecer no bebê de Belém, tanto o Filho de Deus como o Filho de Maria, descobrirá que nenhuma exigência igual será feita posteriormente a ele. Ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, começam com um milagre. Um mundo de ordem e beleza que surge do caos é um milagre tão verdadeiro no Antigo, quanto o nascimento de um Salvador divinamente humano no Novo, pela sombra divina. Perguntamos como essas coisas foram feitas, mas o mistério escapa a todas as explicações humanas. Em todo o círculo de causas ainda investigadas pelo homem, não há nenhuma que nos ajude a descobrir o mistério. Perguntamos por quê, e então para nós o mistério da sabedoria e da graça pode se revelar um pouco. Duas influências afetaram a verdade da encarnação no tempo dos apóstolos. O judaísmo, ele tendia a oprimir a mera humanidade de Cristo. O gnosticismo tendia a dissipar a humanidade numa mera aparência. E é essencialmente uma revelação e baseia-se no princípio de que o homem só pode aprender a verdade a respeito de Deus e ser salvo de seus pecados por meio de uma revelação. O homem se torna um ser moral ao receber uma revelação da vontade de Deus. O homem é redimido ao receber uma revelação da misericórdia de Deus. Sim, o que o homem precisa é de uma revelação do caráter de Deus, que deve ser mostrado a ele nas esferas humanas. Essa é a encarnação, Deus manifestado em carne. Deus não assumiu a mera aparência da humanidade. Esse foi o erro dos docetas. O docetismo, doutrina herética do século I ao III ali, que imperava, que negava a existência do corpo de Jesus Cristo, admitindo apenas a existência do Espírito. Não. Para corrigir isto, os evangelistas dão detalhes do nascimento de nosso Senhor na verdadeira humanidade. Deus não assumiu para si um corpo humano, isso é, ele não encontrou um corpo humano e entrou nele, não. Como o caranguejo encontrará uma concha vazia e entrará. Não, as Escrituras dizem que ele foi feito homem. Estamos tão acostumados a associar o termo Espírito Santo com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no Pentecoste, que nos parece estranho usá-lo aqui nas primeiras porções dos evangelhos. Sempre que Deus é mencionado nas Escrituras como operando dentro das coisas, fora da vista, nas esferas do pensamento e do sentimento, ele é mencionado como Deus, o Espírito. O Antigo Testamento está cheio de declarações relativas à operação do Espírito de Deus na criação, nos antediluvianos, nos reis, nos profetas. Deus trabalha nas esferas criadas de duas maneiras, anota aí. Primeiro, nas esferas externas,
e em modos apreensíveis e compreensíveis e sentidos pelos sentidos humanos, e segundo, nas esferas internas, nos modos apreensíveis pelo sentimento, pela mente, pela vontade. As operações secretas de Deus devem ser consideradas como operações de seu Espírito. Assim, a misteriosa manifestação do poder divino no caso de Maria, glória a Jesus, é adequadamente apresentada como a operação do Espírito de Deus. Movidos por ti, os profetas escreveram e falaram. Existe esta inspiração do Todo-Poderoso que dá entendimento. Como herança comum da raça, e as formas especiais que assume dentro das linhas judaicas apenas ilustram as formas universais que assume para toda a humanidade. Então Jesus disse: Ele tomará o que é meu e vô-lo entregará, e vô-lo mostrará. Ele trará à tua lembrança todas as coisas que eu te disse. Ele opera através da revelação exterior que foi trazida aos homens por Cristo e é dada aos homens em Cristo. Como o testemunho de José descrito no texto, contribui, meus queridos, para a compreensão da importância do nascimento de Jesus. Qual o papel do Espírito Santo na encarnação, de acordo com o relato de Mateus? Pense nisso, reflita, anote, compreenda e ore comigo. Vamos orar? Oh Senhor amado, estamos aqui novamente, se debruçando sobre o texto bíblico, para aprender mais de Ti, do Teu Espírito que opera em nossa mente, nossos corações e nossas vontades. Teu Espírito que opera aqui em mim e na vida de tantos ouvintes que acompanham esse trabalho. Assim como José, que foi um homem justo e seu testemunho valioso, nós reconhecemos a importância do nascimento de Jesus, a encarnação da divindade na natureza humana, esse milagre fantástico. Nós também te agradecemos pela operação do Espírito Santo nesse evento extraordinário. Que possamos, como José, confiar nas evidências divinas e aceitar a verdade da redenção por meio de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Amém, amém, amém. A gente volta em breve, eu e você, juntinhos, aprendendo da palavra de Deus e sendo transformados pelo Espírito de Deus. A palavra é a espada do Espírito. E ela corta, ela penetra entre as divisões de alma e espírito, entre juntas, medulas, e opera milagres invisíveis dentro de nosso ser. A gente volta em breve, em nome de Jesus. Se Ele quiser e Ele quer. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.